Ação imediata de volta e como toda quarta-feira temos aí a participação do superintendente do PROCON, Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, Janaína. Olha só, vamos começar falando então, orientando o pessoal de casa, de uma lei aí que foi aprovada e que eu acho que o pessoal vai ficar feliz, que é a lei de gratuidade do estacionamento em shopping. Essa lei é estadual, como que funciona, Sérgio? Então, na verdade, ela foi aprovada, mas não foi sancionada. Está valendo para o Rio de Janeiro. Só para o Rio de Janeiro? Porque o pessoal por aqui ficou empolgado. Então, ficou. Na verdade, hoje eu noticiei isso na minha página do consumidor pela internet. E mandaram pergunta para a gente para cá sobre isso. Mas aí veio em seguida o esclarecimento dizendo assim, olha, ainda não foi regulamentada. A lei está aprovada, mas ainda não foi regulamentada. Está valendo para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Valendo, mas São Paulo pode acontecer. Não pode, tá? Assim que for sancionada, explica pra gente como que vai ser. Você gastou 10 vezes o valor do que você está pagando no estacionamento, você vai lá e carimba o seu ticket e não paga o estacionamento. Olha só, muito bom. Agora, Sérgio, sobre os radares. A Prefeitura está instalando radares fixos e a cidade terá radares móveis. Essa é a pergunta do Paulo, do Jardim Nocop. Com relação a essa fiscalização, quais os direitos dos motoristas? É preciso ter sinalização avisando que o radar está ali. Como funciona? Não tenha dúvida. Olha, eu particularmente sou contra a instalação de um monte de radar, tá? Não cabe ao PROCON e muito menos eu questionar. Estou falando um ponto de vista meu. Mas o consumidor também tem direito na questão do radar. Primeiro, é obrigatório ter uma placa avisando no mínimo 50 ou 100 metros antes de chegar ao radar. Não existe aquela coisa de radar escondido, isso foi proibido. Então o consumidor tem o direito. Só que tem um agravante, a gente vai ter alguns radares de dedo duro que vão identificar pagamento de IPVA atrasado, de licença atrasada e outras irregularidades, mas não vai identificar se o carro foi roubado. Quer dizer, eu acho particularmente uma sacanagem, porque você tem que proteger o cidadão, o consumidor, mas você também, se tiver um carro roubado, não vai identificar, quer dizer... É porque falam que a intenção não é multar, né? Mas aí, diante disso, a gente fica sem amparo também, né? Mas muita gente tá criticando a prefeitura. Na verdade, não é. Existe uma empresa responsável, através de um contrato com o município, está fazendo isso. Então, eu acho assim, particularmente... Primeiro, deixa as vias direitas, tampa buraco, deixa tudo bonitinho. Depois você instala radar, entendeu? Quer dizer, a empresa deveria esperar, olha, vamos deixar em ordem, tá? Ninguém aqui é contra radar. O que eu sou contra, e na verdade é um ponto de vista meu, é que o consumidor tem que ter alguns direitos. Além da placa do aviso, paga imposto, ele tem que ter retorno, entendeu? E pra você ter uma ideia, eu noticiei isso ontem, os 10 pontos dos radares, deu 30 mil acessos na internet em 2 dias. E o pessoal fica revoltado justamente por isso, né? É cobrança e a gente não tem os nossos direitos resguardados, fica essa insegurança, né? Embora represente aqui, né, um órgão público e tal, ligado inclusive à Prefeitura Municipal, isso não quer dizer, eu estou deixando claro que a culpa não é prefeitura, tá? Existe uma empresa que ganhou uma licitação e está instalando os radares. Não é prefeitura, é empresa, mas ela tem esse direito. Como que funciona isso? Exatamente. Se você quiser reclamar contra a empresa do radar, você pode reclamar, Janaína. Muita gente não sabe. Os serviços terceirizados, embora existam contratos, o consumidor pode reclamar contra aquela empresa, porque é uma prestação de serviço. Em que situação, no caso, o motorista poderia fazer uma reclamação? Por exemplo, que normalmente vem a prova com uma foto, né? Aí você não tem como discutir. Mas numa eventual irregularidade de uma multa, por exemplo, ele pode acionar o PROCON contra a empresa detentora da licitação que ganhou esse tipo de coisa. Hoje nós tivemos um caso no PROCON de um cartório de registro civil. O que aconteceu? O cartório emitiu uma certidão errada e a pessoa não viu e mandou para o exterior. Aí devolver dizendo, olha, isso aqui está errado, está outro nome aqui. E a pessoa foi no PROCON, acionamos o cartório disse, olha, a responsabilidade do consumidor, ver se está certo ou está errado na hora. Está certo o cartório, porque a lei de acesso à informação desde o ano passado, qualquer um pode chegar num cartório e dizer, quero certidão de nascimento da Janaína, quero certidão de nascimento do nosso Câmara, enfim, todo mundo tem direito. E aí cabe ao consumidor fiscalizar, né? Com certeza, por isso que a gente fala que tem que ter informação para poder agir no momento, né, Sérgio? Por falar em informação, quero fazer um complemento.
Você que está nos vendo, isso é importantíssimo. Os bancos começaram desde segunda-feira a cobrar uma taxa de R$ 24,00 na conta de aposentado, de pensionista. Isso é ilegal. Vá ao PROCON, que o PROCON manda estornar isso. Aí o banco responde assim, Janaína, olha, não, nós estamos dando opção. Não está dando opção, ele não está avisando. Ele está rapando R$ 24,00. No caso de aposentados e pensionistas. R$ 24,90, hoje já estava com diversos casos. R$ 24,90 de cada conta e fica quietinho. É o chamado roubo, né? SCC, se colar, colou. Quem não reclamar, perdeu. Quem reclamar, devolve o dinheiro. Porque tem gente que às vezes passa batido, né, Sérgio? Passa. Precisa do dinheiro, mas às vezes não tira um extrato, etc. Mas é um absurdo. A pessoa ganha um salário mínimo R$ 24,90. E hoje vários casos. Hoje já tivemos, começou isso segunda-feira. Hoje eu mandei já, inclusive, anular para diversos, o PROCON, né, na verdade, conseguiu anular e devolver o dinheiro para diversas pessoas hoje. É bom ficar atento então a essa orientação. Olha, aposentado e pensionista, você não tem que pagar manutenção de conta, tem que pagar nada. É igual conta salário, tem que ir lá e retirar a sua grana e só. Fica esperto então. Sérgio, aqui a pergunta da Daiane do Terra Nova. Ela diz que tem um modem aí de uma operadora, o prazo de fidelidade era de 1 ano, mandaram 3 parcelas após o recebimento. O plano de fidelidade expirou, ela quer saber se ainda precisa pagar. Não, a obrigação dela é a fidelidade de 1 ano. A partir daí, eu acabei de falar, SCC, se colar, colou. Não reclamou, vai ter que pagar. É igual nas lojas que a gente já falou aqui, coloca aquele juro, embute lá o juro, Tem muita pegadinha contra o consumidor, Janaína, tem que ficar atento e esperto. Muita pegadinha. Tem gente que não tem muita paciência de ler contrato, né, Sérgio? Exatamente. Tem que ler, né? Tem que ler e prestar atenção, inclusive naquelas letrinhas miudinhas. Agora, no caso de uma pessoa assinou um contrato, ela leu tudo, acabou assinando, mas depois percebeu que não era bem aquilo. Ela pode reivindicar mesmo assim? Pode reivindicar, tanto judicialmente quanto no PROCON, por uma cláusula abusiva. Todo contrato está sujeito a ter. A gente chama de cláusula leonina, né? Bonitinho o nome, né? Leonina, que só dá vantagem a um lado e o outro entra no ferro. Sérgio, hoje foi rápido o nosso bate-papo. Eu peço desculpas para você que o tempo foi curto. Eu agradeço. Quarta-feira, de volta aqui com a gente. Quarta-feira, de volta com o Alô Consumidor. Eu e a Janaína, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Ok, obrigada. Ação Imediata, então, está de volta amanhã no mesmo horário, ao 12:30. Eu espero você. Fique com Deus. Um abraço. Até lá.